Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do MDR Account. Hoje a gente vai fazer um breve resumo aqui do livro O Segredo da Mente Milionária, escrito por T. Harv. Imagino que vocês tenham lido, se não leram eu indico, porque é um livro muito bom e muda a mentalidade, inclusive mudou a minha. Esse talvez foi um dos melhores livros que eu já li dessa área de finanças, e dentre vários livros bons, acho que esse está na lista dos melhores mesmo. É esse, o Pai Rico, Pai Pobre, que eu fiz um mini resumo e pretendo fazer um resumo em 2 ou 3 séries, que é um livro bem grande. Mas hoje o foco aqui é sobre esse livro, O Segredo da Mente Milionária. Quero fazer um resumo aqui, falar um pouco para vocês sobre os conceitos que o T. Harv traz nesse livro. É muita questão de mentalidade, é mindset do dinheiro mesmo. E tipo, na vida, o conceito de dinheiro, a gente sabe que a gente vive numa sociedade que precisa de educação financeira, é decadente, isso aí é fato, e a gente precisa trabalhar neste caminho. E esse livro dele vem com um enfoque muito forte nessa área de mentalidade, de conceito do dinheiro. É a questão de acumular riqueza, tudo parte da mente. Acho que na vida tudo parte da mente, é aquilo que a gente pensa e depois a gente externa ele à prática para fazer e realizar. Então hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro. O T. Harv, ele era um cara que era muito focado em acumular riqueza, estudou todo tipo de material, e aí ele ouviu um amigo que falou para ele o seguinte: quem pensa como os ricos enriquece também como os ricos. E ele resolveu levar isso muito a sério. E aí ele foi estudar todo tipo de conteúdo de psicologia do dinheiro. Os principais focos da psicologia é estudar justamente o comportamento, o behavior, né, chamado da psicologia. E aí ele resolveu adentrar muito nesses meios. Então ele decidido, estudou todo tipo de material, e aí ele percebeu algumas coisas que estavam impedindo de conquistar riqueza, e que impede muita gente. Primeiro é a questão do pensamento de curto prazo, de acumular toda a riqueza com urgência, e também a consequente desmotivação por não conseguir, né? Porque isso é pensamento a longo prazo. Construir riqueza envolve todo um planejamento. Outro ponto também é o medo do fracasso. O medo do fracasso é enraizado em sua mente pelo modo de pensar errado, isso desde a base, né? Por isso que a gente vai falar muito de psicologia do dinheiro, de mentalidade. E aí o Harv, ele vai dividir o livro principalmente em 2 partes, onde ele vai falar do modelo de dinheiro e dos arquivos de riqueza. E aqui a gente vai entrar um pouco sobre o modelo de dinheiro que está enraizado em sua mente. Acho que o ponto principal é isso aí. A mentalidade humana, ela é formada através de toda uma conjuntura social. É muito comum a gente ouvir falar que você é a média das 4 ou 5 pessoas com quem você mais convive. E eu concordo plenamente com isso aí. A princípio, lá na infância é muito comum os pais falarem pro filho, o filho pede uma coisa, e os pais, principalmente de família de baixa renda: a gente não pode ter isso, a gente é pobre, você precisa escolher entre isso, uma opção ou outra. Então você cresce com essa mentalidade de nunca pensar em ter as 2 coisas, em ter que escolher entre uma e outra. Às vezes você vem de uma realidade que você pensa: eu não posso ter isso. Você também pode pensar: eu não posso ser rico. O Segredo da Mente Milionária, ele tenta trazer justamente essa ideia. E aí você precisa se fazer algumas perguntas, como por exemplo: você realmente acredita que você merece ser rico? Porque o principal ponto às vezes está aí. Se você acha que você não merece, de fato você nunca vai ser. Henry Ford, ele fala uma frase que eu costumo carregar ela para a vida. Ele diz: se você acha que você pode, ou se você acha que você não pode, em ambos os casos você está certo. E isso é fato. Se você começar algo achando que você não vai conseguir, de fato você não vai conseguir. Experimenta começar algo com a certeza de que você vai conseguir. Porque quando você começa algo com a certeza, com o objetivo definido, que você vai conseguir aquilo, o que passa pelo caminho deixa de ser obstáculo e vira apenas etapas. E você sabe que precisa vencer cada etapa para conquistar seu objetivo. Outro ponto é a sua capacidade de agir apesar do medo e da preocupação, do incômodo e do desconforto. O quão desconfortável você se sente no ambiente que você está, a realidade que você vive, a sua situação financeira. Porque se você está achando que está bem, primeiro você já se pergunta: você merece ser rico? E aí você também precisa ver se está bem, a sua situação está bem, porque se você está confortável com a sua situação, você se acomodou com aquela zona de conforto, dificilmente você vai mudar. Ou a gente tem que extrapolar um pouco do comodismo e superar
essa questão e sonhar alto, pensar alto. E tipo, se não for assim, não consegue. Porque o T. Harv, ele vai falar o seguinte, e isso é uma frase muito comum, inclusive no meio evangélico também, né? Para você mudar os frutos, primeiro você precisa mudar as raízes. Então quando a gente trabalha muito essa parte de mindset do dinheiro, é justamente isso. Na sua cabeça, você sabe o que fazer, por exemplo, com muito dinheiro. Tem muita gente que diz o seguinte, quando tiver dinheiro sobrando, eu vou investir. Claro que nunca vai ter dinheiro sobrando, isso é algo impressionante. Se você, sei lá, ganhar um salário de 13 mil e você tem um custo de vida de 2.500, aqueles 500 você vai gastar com alguma coisa. Você vai gastar com a pizza, vai pro cinema, você vai gastar com alguma coisa. E obviamente não vai sobrar esse dinheiro, isso é meio óbvio, é pura mentalidade. Só que se você colocar na cabeça que esses 500 reais, eles estão dentro do seu planejamento para o seu investimento, pensando em alguma coisa futura, e aí você pode entrar em vários critérios, preparar dinheiro para fazer a faculdade, preparar dinheiro para abrir um negócio, e aí você vai fazendo investimentos separados. Então tipo, é pura questão de mentalidade. Se você acha que quando eu tiver dinheiro eu vou fazer isso, obviamente você nunca vai ter. Quando eu tiver dinheiro eu vou administrar. É totalmente ao contrário. Você precisa administrar o que você tem para aí sim você acumular dinheiro. E assim, a mentalidade da nossa sociedade, a grande parte é justamente essa. É pensar, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer isso. É claro que você nunca vai ter. Você precisa fazer isso, se administrar, se planejar, que é para começar a acumular dinheiro. A gente fala muito de lei da atração, e lei da atração é justamente isso. Quando você está se preparando, você sabe administrar bem o que você tem, automaticamente você vai atraindo mais riqueza, você vai atraindo mais dinheiro. Eu entendo que até Deus, ele primeiro ele te prepara para depois ele colocar algo na tua mão que você possa resolver. E com as finanças é bem assim, se você não está preparado para lidar com aquela quantidade de dinheiro, você não vai ter. Então você precisa se preparar desde agora, saber administrar seu dinheiro desde agora. O T. Harv, ele fala aqui o seguinte, que existem 4 quadrantes na nossa vida que interferem muito na maneira como a gente lida. E ele fala do mundo físico, espiritual, mental e emocional. O mundo físico é apenas a exteriorização dos outros 3. E aí quando a gente fala de raízes e frutos, é justamente isso. Como é que está o seu mental? Como é que está a sua parte emocional e espiritual? O que é que você planeja para o futuro? Porque tipo, o que vai externar no seu mundo físico vem disso, vem de suas raízes. Aquilo que você aprendeu na base. E aí a gente agora vai mudar para a segunda parte, que é de arquivos de riqueza. Como aquilo está internalizado na sua mente para você planejar o seu futuro e construir as suas coisas. Aí a gente vai falar um pouco aqui justamente sobre arquivos de riqueza. O cara que tem a mentalidade rica, ele parte do seguinte princípio: eu tenho o controle da minha vida, eu posso tomar a decisão que eu quero, construir o que eu quiser e ressignificar aquilo que está à nossa volta. E aí você vê no outro paralelo, o cara que tem a mentalidade pobre, ele diz o seguinte: eu nasci nessa realidade, beleza, eu não tenho culpa de nascer assim, realmente não tem. Só que você vai ter culpa se você permanecer assim. Ninguém tem culpa de nascer no lar pobre. Só que 20, 30 anos, 40 anos depois, se você permanecer daquele mesmo jeito, é claro que a culpa é sua. Só que tem uma característica muito comum de quem tem a mentalidade pobre, que é sempre atribuir a culpa a alguém. E aí é bom se atentar, quando você vê alguém que tipo, só sabe atribuir culpa ao governo, à escola, à faculdade, aos pais, à família, esse cara ele nunca vai. Isso aí é aquela típica pessoa que tem a mentalidade medíocre, que sempre atribui a culpa para alguém, nunca chama a responsabilidade para si. E o primeiro passo está aí, quando você assume o controle da sua própria vida, você passa a tomar as suas decisões e realmente planejando o seu futuro, sabendo que a responsabilidade pode ser sua, porque é muito fácil jogar a culpa nos outros. Então, tipo, a gente precisa partir do princípio de assumir a nossa própria responsabilidade e ressignificar a partir daquilo. As pessoas, elas admiram as pessoas ricas, elas admiram outras pessoas bem-sucedidas. É muito comum no meio de a galera de mentalidade pobre, isso é muito comum, eles odiarem as pessoas ricas. Falar o seguinte: os ricos só querem mais para ele, menos para os outros. E aí você vai ficar reclamando disso. O rico quanto mais tem, quanto mais quer. Você vai ficar reclamando, cara, quanto mais tem, quanto mais quer, isso é fato. E tipo, você ficar reclamando vai resolver o problema? E por que você não se espelha nele e também vai procurar riqueza? Porque quando, assim, isso é um ponto que eu vou falar no livro do Pai Rico, Pai Pobre, e que ele trata muito bem. Essa mentalidade do pobre só o diminui.
Porque o rico vai continuar sendo mais rico, vai continuar trabalhando mais, e o pobre vai continuar se maldizendo, reclamando do rico e ficando para trás. A realidade é essa. Quando eu falo, você é a média das 5 pessoas que você convive. Exatamente. Então assim, se você está no meio de pessoas desse tipo, procura se afastar de pessoas que não te agregam, que não te ajuda a ter crescimento pessoal, profissional. Procura se afastar dessas pessoas. Aqui tem um outro ponto que é o que eu falo lá, que as pessoas ricas, elas focalizam patrimônio líquido. E eu até citei lá no livro do Pai Rico, Pai Pobre. As pessoas de mentalidade pobre, tudo aquilo que na verdade elas gastam, elas não investem. Contabilmente é justamente isso. Eles fazem apenas gasto e não investimento. O cara de mentalidade rica, ele faz investimento. Ele aplica algo aqui pensando no retorno futuro. O pobre não, é dinheiro, vamos gastar. Vamos gastar. E aí, obviamente, nunca vai sobrar para você ter seus investimentos. E aí tem um ponto aqui muito forte que eu queria finalizar com esse, é a questão do medo. O medo é inerente a qualquer ser humano, só que o medo ele nunca pode ter o poder de neutralizar as suas ações, nunca, de forma alguma. As pessoas ricas, eles têm uma mentalidade forte e eles agem apesar do medo, porque o medo ele é fundamental. Às vezes, se você também não tem medo, você entra com muita autoconfiança e acaba se perdendo no caminho. Só que as pessoas ricas, elas agem apesar do medo. E as pessoas pobres, de mentalidade pobre, têm muito potencial, muitas pessoas têm muito potencial, só que não agem justamente devido ao medo. Acaba deixando o medo neutralizar suas ações. E isso talvez seja um dos pontos que existem muitos talentos por aí espalhados e que as pessoas não constroem algo. Quantas pessoas que têm muito conhecimento. E o Terrar fala de um ponto interessante, as pessoas ricas elas não são mais inteligentes do que as pessoas pobres. Na maioria das vezes ela simplesmente tem mais coragem. A realidade é essa. Então assim, é fundamental, mudar essa mentalidade em relação ao dinheiro, focar em construir riqueza, aquilo que não te agrega, não tem por que você perder tempo com aquilo. Tem pessoas que pensam também em relação ao tempo, porque, beleza, tempo é dinheiro. E ficar 1 hora na rede social, eu não estou gastando nada, não estou perdendo nada. Claro que tá perdendo alguma coisa. Se você estivesse dedicando essa 1 hora para a leitura de um livro, para ver um material bom, isso é enriquecimento pessoal. Crescimento é poder, conhecimento é poder. Então vamos partir desses princípios de melhorar a forma de administração dos seus recursos. Tudo que você faz pensando no seu futuro, define um propósito daquilo que você quer para a vida. Isso aí a gente trabalhou muito naquele resumo das 16 leis do sucesso de Napoleão Hill. Define um propósito para a sua vida, porque tudo que você faz no percurso deixa de ser obstáculos, são etapas. E aí você faz todo aquele trabalho focado na realização do seu objetivo. Esse aqui foi um resumo sobre o segredo da mente milionária. Posteriormente virão mais. A gente tem vários livros bons da área de finanças, de negócios, crescimento pessoal, inteligência emocional. E a gente vai estar trazendo, eu, o Mr. David e o Marcão, a gente vai estar trazendo esses conteúdos para vocês. E agora eu queria pedir que vocês seguem a gente lá no Instagram, nossas redes sociais, o YouTube. Tá tendo conteúdo muito bom. O David tá trazendo os conteúdos da área de investimentos aí muito bom. Reserva de emergência, aproveita, segue lá, acompanha, porque isso é um tema muito fundamental mesmo. E aí você faz um link com esse vídeo aqui de mentalidade sobre o dinheiro, isso acho que vai ajudar muito para vocês. Segue lá, a gente tem o Marcão também aí, nosso fera da Compliance. Ele traz conteúdos muito bons. Então galera, é isso aí, segue a gente nas redes sociais, tamo junto e aguardem os próximos, hein? Valeu, tchau, tchau.